Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo para vocês a resolução de uma questão de trigonometria, bem especificamente sobre trigonometria no triângulo retângulo. Conforme eu já mencionei, nós estamos trazendo aqui semanalmente a resolução de uma ou duas questões dos nossos alunos aqui que nós acompanhamos. Então, vamos lá. Hoje eu estou trazendo uma questão de um aluno nosso do Colégio Projeção de Taguatinga e ele está cursando o segundo ano do ensino médio. E no segundo ano do ensino médio nós estudamos bastante trigonometria. E essa questão fala justamente sobre trigonometria no triângulo retângulo. Esse conteúdo ele também é visto lá no nono ano do ensino fundamental, certo? Então, se você já cursou o nono ano, ou está no primeiro ou no segundo ano, então certamente você já viu ou está vendo esse conteúdo. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa explicação e resolução. Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar. Aqui nós estamos falando sobre o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. E quais são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30 graus, 45 e 60. Então, como que nós chegamos nesses valores aqui que vocês já conhecem? Nós utilizamos o quadrado e nós utilizamos um triângulo equilátero. A partir dessas duas figuras, nós conseguimos chegar nesses valores que vocês estão vendo aqui na tabela, que certamente vocês já sabem montar. Basicamente, para você que não sabe, nós podemos montar a nossa tabela aqui na vertical, nós colocamos seno, cosseno e tangente, e aqui na horizontal nós colocamos 30, 45 e 60. E aí, para a gente montar, nós colocamos sempre 1, 2, 3 aqui no numerador, 1, 2, 3, embaixo 3, 2, 1, divide todo mundo por 2, perceba, ó, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E depois você vai colocar a raiz em todos os numeradores. Perceba que o número 1 aqui não tem raiz e nem aqui tem raiz. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então não há necessidade de colocar raiz aqui no número 1, certo? E aqui na tangente é raiz de 3 sobre 3 no 30. No 45 nós temos 1 e no 60 nós temos raiz de 3. A partir desses ângulos notáveis aqui, nós podemos resolver muitas questões envolvendo triângulo retângulo. E aí nós vamos entender por que nós chamamos um triângulo de triângulo retângulo, certo? Vamos descer um pouco aqui para a gente entrar na nossa resolução. Vamos lá. Nós temos aqui duas questões. Temos a questão 15 e temos também a questão 16. Eu vou trazer para vocês aqui a resolução da questão 15, que está basicamente na página 11 do teu livro lá do Projeção. Vamos fazer uma leitura. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste. Então, esse aqui é o nosso cabo de aço, formando com este um ângulo de 30 graus. Então, quem é o este? É o poste. Então, o cabo de aço, que é esse aqui, ele forma aqui com o poste um ângulo de 30 graus. E esse aqui é o comprimento do nosso cabo de aço. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura aqui novamente. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste, formando com este um ângulo de 30 graus. Enquanto a outra extremidade, no caso essa aqui, está fixada no chão, a 5 metros do pé do poste. Então, aqui está o pé do poste. Então, essa extremidade aqui do cabo tem uma distância de 5 metros aqui do pé do poste. Muito bem. Foi mencionado aqui também um ângulo de 60 graus. Ah, há necessidade de mencionar esse ângulo de 60 graus? Não. Ele colocou aqui para você, mas não há necessidade. E eu já vou te mostrar por quê. Olha só, eu vou fazer o mesmo desenho aqui desse triângulo. Vamos lá. Ele tem um triângulo retângulo. Por quê? O triângulo ele é classificado como retângulo quando você tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? Ele está falando da altura do poste.
Então, toda vez que você fala da altura, você tem que ter uma relação aqui perpendicular, ou seja, uma relação de 90 graus aqui com o solo. Ele te deu esse ângulo aqui, que mede 30 graus. A necessidade de mencionar esse aqui de forma explícita, como foi mencionado aqui, não, porque a soma desses ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, se você sabe que esse aqui vale 90 e você sabe que esse aqui vale 30, então a soma dos dois vai ser 90 mais 30, 120. Então, se eu sei que a soma dos três é 180 graus, se eu pegar o 180, que é a soma dos três, e subtrair 120, a gente vai descobrir que esse ângulo aqui tem que medir 60 graus, certo? Mas de qualquer forma, foi mencionado aqui também que ele vale 60 graus. Nós sabemos também que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, já que nós estamos lidando aqui com um triângulo retângulo. Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, você tem que pensar primeiro onde está a minha hipotenusa. Então, vamos marcar aqui, ó. A hipotenusa, você tem aqui um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos a nossa hipotenusa. Se você já sabe qual é a tua hipotenusa, então, basicamente, os outros dois lados são os seus catetos. Agora, professor, mas eu tenho o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente. Tudo bem, você tem que saber identificar quem é o cateto oposto. Nesse momento, eles são apenas catetos. Por que eu não sei exatamente qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente? Porque isso depende de qual ângulo você está se referindo. Por exemplo, se eu falo desse ângulo de 30 graus, então o meu cateto oposto será esse lado aqui, ó, que mede 5 metros. E quem é o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente é esse aqui, é o H. É o comprimento aqui que mede H. Agora, tudo bem, se eu estiver me referindo ao ângulo de 60 graus, o cateto oposto é o H. E o meu cateto adjacente vai ser os 5 metros. Certo? Então, não se preocupe inicialmente de descobrir quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. Isso vai depender da referência do ângulo que você está verificando. Certo? O que importa aqui é o seguinte, que para você descobrir o que ele está pedindo aqui, o comprimento do cabo de aço, que é justamente essa medida aqui, ó, essa medida aqui dentro do contexto é a nossa hipotenusa. Então, como que eu posso calcular a hipotenusa sabendo que eu conheço aqui um dos catetos e também conheço esses dois ângulos agudos? O que eu posso fazer? Vamos pensar aqui nas relações do seno, cosseno e tangente. Vou colocar assim, ó. Aqui eu posso utilizar o ângulo de 60 graus. Certo? Se eu utilizar o ângulo de 60 graus, eu posso usar o cosseno. Por quê? Porque o cosseno de um ângulo, aqui no triângulo retângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu posso colocar assim, ó, que o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que mede 5, dividido pela hipotenusa, que mede C. E quanto que vale o cosseno de 60 graus? Nós podemos retornar aqui na nossa tabela e descobrir que o cosseno de 60 graus só pode ser igual a 1 meio, ou 1 sobre 2. Então, nós viemos aqui e vamos substituir o cosseno de 60 por 1 sobre 2. E aí nós vamos repetir aqui o 5 sobre C. Veja que nós temos aqui uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Professor, mas isso aqui também é uma equação. Sim, é uma equação. Por que isso aqui é uma equação? Porque eu tenho uma igualdade e eu tenho aqui uma letra, que é um valor desconhecido. Eu preciso tirar o MMC disso aqui? Não. Como eu falei, isso aqui também é uma proporção e você pode multiplicar
cruzado. Cruzado significa que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos fazer isso aqui. 1 vezes C é C e 2 vezes 5 é igual a 10. Lógico, nós estamos mencionando aqui esse cateto como metro, né? Então, são 5 metros. A unidade de medida aqui é metros. Então, a minha resposta aqui também tem que ser em metros. Então, o comprimento do cabo de aço é igual a 10 metros. Agora, na letra B, ele está pedindo a altura do poste. A altura do poste aqui no nosso contexto é esse cateto aqui. Esse cateto aqui, ó, que é o H. Então, vamos lá. Eu posso usar novamente o ângulo aqui de 60 graus? Posso. Eu posso falar o seguinte agora. Eu quero usar agora o seno. Por que eu posso usar o seno? Porque o seno está relacionando o cateto oposto, partindo do 60, eu tenho um cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Ah, professor, mas e se eu não souber aqui a minha hipotenusa? No caso, nós descobrimos que a hipotenusa mede 10. Então, se eu não souber que a hipotenusa mede 10, eu poderia utilizar uma outra informação? Poderia. Eu poderia utilizar aqui a tangente, porque a tangente não se relaciona aqui com a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a resposta, ela sai das duas formas. Eu poderia fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura do poste, dividido pela hipotenusa, que é o C. Ah, professor, e se eu não tiver o C? Então eu poderia utilizar aqui a minha tangente. Olha só, que a tangente de 60 graus, só melhorar o espaço aqui, é igual ao H, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. A resposta, ela sai das duas formas. E aí você escolhe o que você quer utilizar. Aqui eu vou utilizar o seno de 60. Então, nós podemos voltar aqui na nossa tabela e descobrir que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a H, que nós estamos buscando, e o C, que nós já sabemos aqui, que é 10. Então, mais uma vez, nós podemos multiplicar cruzado. Espaço, H vezes 2 é 2H. E 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Esse 2 ele está multiplicando o H. Então, nós podemos passá-lo dividindo o 10 raiz de 3. Então, nós temos aqui 10 raiz de 3 sobre 2. É lógico que nós vamos simplificar ou dividir. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a nossa resposta é 5 raiz de 3 metros. Bem, agora, se você quiser fazer também utilizando aqui a tangente de 60, a resposta sai da mesma forma. Vamos fazer aqui. A tangente de 60, aqui pela nossa tabela, é raiz de 3. Então, vamos utilizar essa informação. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Isso tem que ser igual a h sobre 5. Perceba que embaixo do raiz de 3 eu tenho o número 1. Isso para facilitar o meu entendimento aqui, para a gente multiplicar cruzado. H vezes 1 é igual a H. E raiz de 3 vezes 5 é igual a 5 raiz de 3. Então, nós temos aqui a mesma resposta. Ah, professor, eu queria ter utilizado a raiz, a tangente de 60, porque saiu uma resposta mais rápida. Aqui eu utilizei 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui eu utilizei só 2, tudo bem. Tudo isso é experiência, você tem que testar as possibilidades. É importante que você saiba resolver pelo menos de uma forma.
Se você souber resolver de duas formas, isso é excelente. Você pode escolher o que você quer fazer, certo? E aí eu vou deixar aqui para vocês uma proposta da próxima questão, que é a questão 16. Eu vou fazer só uma leitura para fomentar aqui o trabalho de vocês. Bruno estava carregando areia de um caminhão através de uma rampa de madeira apoiada à caçamba. Aqui está a nossa rampa e aqui nós temos a caçamba. Se a rampa tem 3 metros, é isso aqui, ó. A rampa tem 3 metros. Essa parte aqui, ó. 3 metros de comprimento e forma com o solo um ângulo de 30 graus. Aqui está o ângulo que a rampa forma com o solo, 30 graus. Qual é a altura entre a caçamba e o solo? Ele está pedindo esse H, representado por H. Então, veja que aqui você tem um triângulo retângulo, porque toda vez que ele pede altura, essa altura forma aqui com a base, no caso o solo, um ângulo de 90 graus. E se você tem aqui um ângulo de 90 graus, então isso caracteriza um triângulo retângulo. E aí você tem a tua hipotenusa, que é esse segmento aqui que mede 3. Aqui do lado você tem o teu cateto. E aqui do lado também você tem o teu cateto. Certo? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.